Oi pessoal, aqui é o André da Wealth Neighbor e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu geralmente planejo uma viagem internacional. O primeiro detalhe é esse aviso legal, que basicamente diz que se você tentar reproduzir esse orçamento no futuro, talvez você não chegue nos mesmos resultados que eu cheguei hoje e que você continue assistindo o vídeo por sua própria conta e risco. Então, se você concorda com esses termos, vamos lá. Sumário. Primeiro, vamos começar aqui com a premissa da viagem, né? Onde a gente vai, quando e por quê. Depois, alguns preparativos necessários, por exemplo, os documentos, né? Passaporte, ou se não tomar alguma vacina, dependendo do lugar que a gente vai. Depois, montar um itinerário, planejar quanto tempo a gente quer ficar viajando e o que a gente vai querer fazer e em quais datas cada atividade vai ser feita. Depois considerar a passagem, hospedagem, depois os meios de transporte, tanto entre diferentes cidades ou estados que a gente vai visitar, quanto dentro da cidade mesmo, né? E depois as entradas para os eventos que a gente quer ver, ou se não os shows, ou as partidas de algum esporte, ou se não mesmo as entradas de parque ou outros lugares que a gente quer visitar. E depois a gente vai ver todos os itens do orçamento um por um. Certo. Então, para esse exemplo aqui, vamos usar como premissa que a gente quer ir para a Califórnia, lá nos Estados Unidos. Visitar Los Angeles e São Francisco. Quando? Tentar... Aqui está escrito no começo de maio, mas vamos tentar mudar aqui para novembro, para os preços ficarem um pouco mais compatíveis. E o tempo de duração da nossa viagem vai ser 2 semanas, ou 14 dias. E por que a gente vai para lá? Porque eu quero visitar os parques nacionais da Califórnia, como o Parque Yosemite e o Death Valley, e em Los Angeles visitar Hollywood, a Universal Studios e Disneyland Park, que fica perto de Los Angeles. Então esses são os meus maiores objetivos, quando e por quanto tempo eu quero ficar e para onde eu vou. Ou seja, seriam as coisas mais importantes da viagem. Lembrando que nesse momento que você está fazendo o primeiro orçamento, você não precisa ser totalmente preciso. Então, esse orçamento vai evoluindo ao longo do tempo, você pode adicionar coisas, remover coisas, e também tem a imprevisibilidade, né? Vai que você está lá e quer fazer alguma coisa diferente e tal, beleza, não tem problema, mas o nosso orçamento de agora é só para ter uma estimativa de quanto dinheiro a gente vai precisar guardar até o dia da viagem, né? Mais para ter uma ideia, né? Então vamos começar aqui com os preparativos. Importante, estamos indo para os Estados Unidos, então o passaporte e o visto. Geralmente o visto dos Estados Unidos vale por 5 anos, o passaporte deve ter pelo menos 6 meses de validade na data da viagem. Se você precisar de alguma informação, pode visitar aqui o site esses sites que estão listados para aquisição, né, de passaporte e visto. E ok, considerando que isso está tudo certo, vamos tentar planejar o itinerário da nossa viagem. Então, 2 semanas. Vamos sair de São Paulo e voar para São Francisco primeiro. Isso no começo de novembro, né? E aí passar de 2 a 3 dias em São Francisco para descansar um pouco da viagem e também conhecer a cidade. Depois de São Francisco, passar 8 dias nos parques nacionais. Então, nesse caso aqui, eu vou querer alugar um carro em São Francisco, dirigir até os parques, passar um tempo lá e depois dirigir de novo para Los Angeles e devolver o carro lá. Eu só vou querer ficar com o carro durante esses 8 dias que eu vou estar andando pelos parques. Eu não tenho interesse em ter o carro quando eu estiver visitando as cidades, né? Dentro das cidades eu vou usar o transporte público.
E depois eu vou voltar de Los Angeles para São Paulo. Então, como a gente está voltando de cidades diferentes, isso daí vai complicar um pouquinho na compra da passagem, mas nada extraordinário. O próximo ponto. A passagem, muita gente tenta comprar pelo Buscapé, pelo Decolar ou algum outro site, Expedia ou alguma coisa assim. Eu, honestamente, não gosto muito. Eu prefiro usar esse ITA Matrix, que é um site da Google. Infelizmente, eles não vendem a passagem diretamente, mas eles dão os preços certinhos e mostram as datas, as melhores datas, as datas mais baratas para voar em todas as companhias. Eu vou mostrar para vocês o site mais tarde. Acho que é um site muito legal. O Skyscanner também oferece um serviço interessante que ele lista as passagens mais baratas e você só precisa dar uma data. Então, por exemplo, eu quero as passagens mais baratas para, sei lá, para julho, mês que vem. Daí ele vai listar lá todos os lugares por ordem de preço. Então, sei lá, o mais barato vai ser para a Argentina, depois para o Chile, depois para os Estados Unidos. E isso pode te dar uma ideia se você não souber a priori para onde você vai, dependendo do, não sei se o preço é uma opção, né? Se é um dos quesitos para você escolher o lugar que você vai, pode ser uma ideia interessante. Aí depois da passagem a gente vai ver a hospedagem. Pode ser esses 3 links também mostram alguns exemplos de serviços que você pode usar para procurar a sua hospedagem. Depois considerar o transporte. Eu disse que a gente vai alugar um carro, né, para ir de São Francisco até os parques nacionais e depois para Los Angeles, mas é sempre uma escolha que a gente pode fazer. Por exemplo, se você comprar uma passagem de ônibus, se você conseguir encontrar uma companhia que te leve até os lugares que você precisa ir, vai ser bem mais barato e não vai ter tanto estresse, né? Você não vai precisar dirigir, você só fica tranquilo lá sentado. Mas, por exemplo, se tem alguns lugares que você quer ir que o ônibus não passa, ou sei lá, se você gosta de parar na estrada para tirar foto, aí nesse caso é mais interessante você alugar o carro, que você pode parar no lugar que você quiser. Mas também o carro, ao aluguel de carro, certamente vai trazer custos extras, né? Como seguro, combustível, estacionamento. Então a gente tem que considerar tudo isso. Depois as entradas, né, para os eventos e para os lugares que a gente quer assistir, os lugares que a gente quer visitar. E quando der é sempre bom comprar com antecedência, porque vai que esgota, né? Mas por outro lado, se você deixar para comprar um pouco mais para frente, talvez você consiga comprar com desconto de alguém que desistiu ou alguma coisa assim. E depende do que você achar mais interessante para você. Então, os itens do orçamento vão ser todos os que já foram citados, ou seja, a passagem de avião, a hospedagem, o transporte, as entradas, aí mais alimentação. A gente vai fazer uma estimativa aqui de quanto que a gente vai gastar por dia. Lembrando que quando você vai ficar hospedado em um hostel, por exemplo, ou se não num Airbnb, que você pega um quarto dentro de uma casa, geralmente eles deixam você usar a cozinha, né? E essa é uma grande vantagem para economizar um pouco de dinheiro, porque você pode ir no supermercado e comprar ou comida congelada, ou se não, os ingredientes e cozinhar. Mas se você vai ficar num hotel, geralmente você não vai ter acesso à cozinha, então a maioria das vezes você vai ter que comer em restaurantes. Certo, alimentação a gente vai fazer uma média então, de quanto a gente vai gastar por dia. Aí as lembranças que a gente quer comprar para família, amigos, não sei. Depois muita gente, né, vai para os Estados Unidos, sei lá, para Miami, só para comprar coisa, né? Então vamos listar aqui também se a gente quer comprar um celular novo, um videogame, comprar roupas ou perfume, sei lá, alguma outra coisa assim. E depois um item genérico, outros para todas as coisas que não
não se inclui em nenhuma das categorias citadas. Então, essa daqui é a apresentação do que a gente vai fazer agora. E então vamos lá, passar para o Excel. Bom, então eu criei essa tabela aqui no Excel. Essas colunas são a categoria do gasto, uma breve descrição, o preço em dólares e depois o preço em real. Essa célula aqui é um fator de conversão que eu vou pegar mais tarde, é quanto é a cotação, né, do dólar para real, porque eu vou querer saber qual o preço total em reais, ou se não, qual o preço total em dólar. Aqui é um resumo do que eu já tinha escrito lá nos slides, para a gente não precisar ficar voltando. E aqui é a distribuição dos dias, né, dos 14 dias dentro do nosso itinerário. E aqui eu fiz essas duas colunas só para não precisar ficar reescrevendo, passar hotel, transporte, comida, blá blá blá. Eu usei esses códigos aqui. Então sempre que eu colocar um é passagem e assim por diante. Então vamos lá. Primeiro começar pelo primeiro item, a passagem. Então eu vou aqui no Google procurar por ITA Matrix. Certo. Então, segundo o nosso itinerário, a gente vai sair de São Paulo, vai para São Francisco, depois em novembro, né? Começo de novembro aqui. Aí aqui eu vou dar uma folga para o programa poder procurar as datas com os menores preços, e depois na volta a gente vai sair de Los Angeles para São Paulo. 2 semanas depois, então dia 15, 7, dia 14, 2 dias. O resto das opções vou deixar aqui tudo eu não vou mexer mais em nada, então procura. Ok, então aqui a gente tem as várias ofertas, né? Tem uma parada, 2 paradas, as diferentes companhias. A mais barata está sendo oferecida pela Air Canada. E aí aqui tem todas as opções. A gente pode ordenar por diferentes critérios. Vamos ver essa daqui. Tá, de São Paulo para Toronto, sexta, chegando no sábado, dia 3, às 10h40 da manhã. Beleza, 2.325,52. Vamos anotar o preço. Eu vejo que o preço aqui já está convertido em reais, né? 2325,52. Ok, a passagem então é São Paulo, São Francisco, Los Angeles, São Paulo. Certo. Agora uma pergunta, né? Geralmente a gente vai ter esse layover aqui em Toronto, né? Mas e aí, a gente precisa de um visto adicional para o Canadá, ou só o visto para os Estados Unidos tá tranquilo? Eu já fiz uma pesquisa aqui e a gente vai precisar fazer o pedido para visto de trânsito, né, para o Canadá, só que por sorte esse visto é gratuito, então eu só vou listar ele aqui para não esquecer depois, né? Então lembrando que é bom, eu não pesquisei tanto assim, né? Então a gente deveria ver quanto tempo antes pode solicitar esse visto para não ter surpresas mais tarde. Visto
O trânsito Canadá. Vou colocar um 0 aqui. Certo? Opa. Ok. Bom, passagem, beleza. Segunda parte. A hospedagem. Perdão. Eu vou deixar essa página aberta aqui para ter as datas, né? Depois não precisar. Vamos lá. Primeiro, São Francisco. Check-in, novembro. A gente vai chegar dia 3 às 10. Então, check-in no dia 3. Vamos ficar uns 2 dias. Então, sair na segunda de manhã. Para um adulto. Aí aqui, demais. Eu vou ordenar por menor preço primeiro. E a gente tem os diferentes hostels, né, os hotéis. Aqui tem a nota de cada um. Daí, se quiser, pode ver os reviews, né? Na verdade, quando você estiver reservando mesmo, você deve ver o que as pessoas falam sobre o hotel, tal, se eles oferecem esse cancelamento gratuito, se você mudar de ideia, se a localização, né, se é perto de alguma estação de trem ou de metrô, ou se é de fácil acesso com transporte público. Mas só para a nossa estimativa do orçamento aqui, eu vou pegar esse primeiro. Não, o segundo, vai. O primeiro mesmo, que tem um review melhor. Então, 202 por 2 noites. Então, aqui é São Francisco, 2 noites. Já está em reais, né? Então, 202. Aqui eu vou colocar o preço por noite só para ter uma referência, mas certo. Agora o segundo lugar, então vamos para Yosemite. Então vamos sair na segunda daqui, chega a segunda e uns 4 dias. Terça, quarta, sair lá pro dia 8. Vamos ver. Então, pessoal, eu nunca fui para nenhum desses lugares, então eu não sei direito como funciona, se a gente precisa acampar dentro do parque ou se se o pessoal geralmente usa mesmo esses hostels aqui, porque eu vi que tem umas trilhas super legais, mas elas levam tipo 3 dias até você completar. Então, para fazer uma estimativa mais precisa do preço, de quanto a gente vai gastar mesmo, teria que ver em mais detalhes, né? Mas aqui, como é só mais estimativa grosseira, vamos pegar esse daqui mesmo. Então, 6.9. Esse daqui é cancelação grátis, pode cancelar gratuito. Então eu vou com esse daqui, 373 por 3 noites. 373 Yosemite, 3 noites. Depois Death Valley. Domingo. Vamos ver. Nossa, vai ficar bem puxado aqui, né? Segunda, o tempo que a gente gastou
parque, vamos sair no dia 11 e depois a volta já é para o dia 12. Então eu vou modificar essa busca aqui, e em vez de... É porque ele deu o preço certo, o preço mais barato, né, para esse plus minus 2 days aqui. Então eu vou tentar procurar no mesmo dia, então para voltar no dia 14. Vou ver quanto muda. Ok. 408. Cancelamento grátis, beleza. Vamos pegar esse daqui por 3 noites. 408. E depois LA. Então, dia 11 até o dia 14. Ver quanto mudou. 2591. É a mesma coisa? Depois chega lá no dia 3. É, tá certo, né? A gente tinha pego isso daqui mesmo. 3. Então 2590.72. Ficou um pouquinho mais caro. Então, daí mais tarde, na sua segunda estimativa, você pode passar de novo e ir trocando, né, esses valores aqui e ver quanto sai mais barato. Você pode tentar diferentes datas, geralmente as datas que o pessoal chama de off-season, que é quando o pessoal viaja menos, vai ter as passagens mais baratas. Certo, eu não mudei a localização, aí fica difícil. Vamos lá. Legal. Esse daqui tem um review bem bom. Não é tão caro. 231 por 3 noites. Beleza, agora a gente já tem a estimativa dos hotéis também. Agora o próximo passo, transporte. Certo. Primeiro vamos ver aqui quanto custa o metrô, o trem ou os ônibus em São Francisco. Então, eles têm os planos mensais, né? Igual aqui a gente tem aquele bilhete que vale por uma semana ou por um mês. O passe diário, 3 dias. Bom, 3 dias por R$33, sendo que cada um custa R$2,50. Então, acho que não compensa, a gente não vai pegar tanto assim para precisar de um passe. Então, sei lá, estimando que a gente pegue, vai, quatro diferentes transportes públicos por dia, sairia aí uns R$30, $30, perdão, talvez um pouco menos, uns 25. Público São Francisco. Aí vamos fazer a mesma coisa para Los Angeles.
Lembrando que em Los Angeles a gente vai precisar ir lá para calcular o preço também da Disney, né, que é um pouquinho mais longe, mas dá para pegar o metrô também, só que demora 1h30, quase 2 horas. Como primeira estimativa, vamos considerar tudo um transporte público, depois, sei lá, pode considerar pegar um Uber, se não quiser gastar tanto tempo assim, ou você pode decidir, né? Esse daqui é a nossa primeira estimativa só. Então, 1,75, e para isso a gente precisa de comprar o cartão TAP deles. Quanto custa? Não estou achando aqui. $1. Tá, vamos fingir que é $1 e aqui o preço é de 1,75 por passagem one way. Então, cada vez que a gente pegar um trem ou um metrô, um ônibus, é 1,75, mas tem as transferências aqui em até 2 horas. Então, vamos estimar de novo aí 4 transportes públicos diferentes por dia. Então, 1,75 vezes 4 vezes quantos dias? Bom, 3 dias mais 1, que é o preço do cartão. Então, dá uns $22 nesse tempo. Aqui também é bom a gente incluir o preço do transporte por exemplo, do hostel até o aeroporto, né, que geralmente é uma tarifa diferente, mas para essa primeira estimativa vamos deixar só esse daqui mesmo. E é claro, daí tem o terceiro item, né, que vai ser talvez um dos mais caros do nosso orçamento, que é o aluguel por 7 dias. Vamos sair de São Francisco, ficar 3 noites aqui, 3 noites aqui, depois devolver o carro em Los Angeles. Então, um total de 7 dias. Então, vamos estimar quanto vai sair isso. Eu vou pegar uma primeira estimativa desse site aqui, Budget, é uma empresa confiável e tem bons preços, mas depois você pode pesquisar, claro, você deve pesquisar em outras empresas e ver as promoções que eles oferecem e coisas assim. Então eu não me lembro muito bem das datas, mas eu vou pegar aqui só uma semana, 7 dias, eram 7 dias, certo? Então, maior de 25 anos, vivo no Brasil. Nesse caso, então, não esquecer de levar também a carteira de motorista, né, para viagem. Opa, tá errado aqui, eu esqueci de mudar return. Aqui tá falando que a gente vai devolver no mesmo lugar, mas não é verdade, né? A gente vai devolver o carro em Los Angeles. Pegar algum endereço aleatório aqui só para ter uma estimativa do preço. Então, vou optar pelo carro econômico. Nossa, bem caro. 500 reais. E isso sem o seguro.
Com o seguro seriam mais ou menos, perdão, sempre que eu falar reais, na maioria das vezes vai ser dólar, né? Então seriam 600 e 700 dólares, vai, só pelo aluguel desse carro por uma semana. É um custo bem alto pra gente, mas por enquanto vamos deixar isso daqui. E isso sem contar a gasolina, né? Vamos estimar mais ou menos quanto a gente iria precisar. Eu vou abrir aqui os mapas. Ok. Então, São Francisco até Yosemite. É um total de 170 milhas. Mais Yosemite a 240 milhas. E finalmente Death Valley a Aí, claro, se você estivesse fazendo o orçamento certinho, você pode entrar os endereços, né, dos hostels ou hotéis que você planeja ficar para ter uma estimativa melhor. 270 também. Ok, então a gente vai dirigir mais ou menos 680 milhas. E aí? Vamos procurar aqui uma estimativa da autonomia desse carro. Trinta e dois. Então, 32 milhas. Agora, quanto que é? O preço médio do galão de combustível. R$3,70. Vamos pegar um 3,68, vai. Então esse daqui é o total em dólares que a gente vai gastar em gasolina, carro, e ainda tem que somar aqui estacionamento. Então não sei como vai funcionar, se os hostels vão ter estacionamento gratuito ou se pode parar na rua, mas por enquanto vamos deixar aqui como zero, como a nossa primeira estimativa. Então tudo isso daqui são os gastos de transporte. Até agora o maior gasto, talvez esse aluguel de carro seja até mais caro que a passagem de avião, viu? Então talvez esteja muito caro e a gente tenha que ver se existem algumas linhas de ônibus, por exemplo a Greyhound, que pode levar a gente de São Francisco até Yosemite e os outros parques nacionais, mas tá, essa daqui é a primeira estimativa, então vamos lá, vamos continuar com isso daqui. Agora a parte um pouco mais fácil. Então vamos estimar a comida aqui. O preço médio de uma refeição na Califórnia.
Então aqui está falando que um almoço básico, que incluindo bebida, geralmente sai uns R$ 16. Então vamos considerar, uns 20, $16. Então vamos considerar uns $20 com 3 refeições por dia. $20, 3 refeições por dia por 14 dias. Na verdade a gente não vai ficar 14 dias nessa viagem, né? Deixa eu ver aqui de novo. São um total de 11 dias só, porque eu escolhi aquela opção de mostrar as datas mais baratas. Então, beleza. Encurtou um pouco a nossa viagem aqui, mas tudo bem. É só estimativa. Então, certo, R$ 660. Tá, isso considerando que você vai comer todo dia num restaurante e fazer 3 refeições por dia. Às vezes o hotel te oferece um café de graça, café da manhã de graça, né? E às vezes também você pode fazer aquilo que eu falei. Se você está num hostel, você pode comprar comida no supermercado e preparar, cozinhar, ou se não comprar alguma comida congelada, ou sei lá, comprar um frango assado que custa uns $8, só que vai durar pelo menos uns 3 dias. Então isso daqui a gente pode gastar bem menos. Só que eu vou deixar esse valor por enquanto, que para constar com uma estimativa inicial. Certo, agora as atividades. Universal e Disney. Vamos ver. Dependendo do dia, preço diferente. Vamos considerar uma média aqui de $115. Certo, então aqui está falando que o preço eles têm diferentes opções, né, para vários dias, para, por exemplo, 3 dias ou 4 dias, tal. E aqui está falando que para um dia o preço vai depender do dia que você for. Então vamos ver, mas para 2 dias é $105, deve ser o que, uns R$ 60? Não, na verdade não. 97, 117 ou 135. Vamos pegar esse velho aqui, 97 para um dia. Beleza, são os dois lugares que a gente quer visitar. Aí tá, gastos com presentes, souvenirs, não sei o que você quer trazer para os seus amigos aí, mas vamos considerar que você vai gastar, sei lá, uns $50 em chocolate. Pessoal, nada, porque já tá bem caro aqui o orçamento, então não vou querer comprar nada. E outros, por enquanto, nada. Certo, então terminamos de entrar todos os itens que para essa primeira estimativa
de quanto a gente vai gastar nessa viagem, e agora a gente precisa de um fator de conversão. Bom, hoje em dia o dólar aí está cada vez mais alto, mas um lugar interessante para ter uma estimativa baseada no mês anterior, né, de quanto as casas de câmbio estão vendendo dólar, é esse site aqui, o ranking do VET do Banco Central. Então, para viagens, comprar lá, é que eu vou colocar. Ó. Então, esse site lista todas as casas de câmbio disponíveis no Brasil, né? E aqui para diferentes estados. Então, sei lá, eu moro em São Paulo. Às vezes essa guita aqui não existe aqui em São Paulo, então eu não posso usar ela. Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí aqui é o ranking do mês passado, né? E aqui de 2 meses anteriores. Na verdade não atualizou ainda, que a gente está em junho. Mas beleza, a gente vai se basear nesse VET médio, ou no valor, no VET médio. Então a gente pode ver aqui que teve uma certa mudança, né, no ranking, mas vamos supor aí que essa tendência vai mais ou menos continuar desse jeito. Então vamos pegar aqui uma média desses valores, uns 3,53, 54, vai. Então, certo, a gente está considerando aqui a conversão na casa de câmbio, né? Não em gastos em cartão ou em cartão de crédito ou cartão de débito ou cartões pré-pagos que vai ter o IOF de quase uns 7% aí. Então esse daqui é para comprar o dinheiro lá na casa de câmbio mesmo. Então vamos ver quanto a gente vai gastar em reais. Então, um total de quase 10 mil reais para essa viagem. Essa é a nossa primeira estimativa. E, bom saber, né? Que daí agora a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto a gente vai precisar guardar, ou se não, quanto a gente vai gastar nessa viagem, e permite planejar melhor. E daí, inclusive, planejar as coisas que a gente pode deixar de fazer se tiver muito caro, ou se não, as coisas que a gente pode acrescentar se tiver muito barato. E claro, isso daí é só uma estimativa, né? Vai ter imprevistos durante a viagem, vai ter gastos com coisa que a gente não pensou em gastar, ou se não surge uma coisa ou outra que a gente quer fazer de momento, assim, então esses gastos sempre vão aumentar ou diminuir. Aqui eu sugiro que você, quando você faz esse orçamento, você compre dólar mesmo e leve a quantia mais próxima desse valor, e só para deixar esses outros gastos, a gente pode dizer que são os gastos de emergência, né, no cartão de crédito, quando você vai ter que pagar taxas maiores. Mas fora isso, eu sempre tento levar em espécie mesmo a maior quantidade a quantidade representativa da maior parte do orçamento. Infelizmente, quer dizer, dificilmente a gente vai poder pagar a passagem com dinheiro, em espécie, né? Geralmente paga no cartão de crédito. E aí também tinha essa informação lá no site que esse preço aqui do aluguel é um preço para se a gente reservar agora, né? Então essa reserva geralmente é feita no cartão de crédito. Aí eu já vi lugares que você só faz, inclusive no Booking, né? Você faz a reserva usando o cartão de crédito, só que na hora você pode pagar em espécie. Então talvez tenha essa opção, a gente não precise gastar mais aí no cartão de crédito. Então pessoal, esse vídeo chegou ao fim, era isso que eu queria mostrar. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante. E aí
Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta sobre o que eu fiz aqui, ou se não, se vocês tiverem alguma sugestão para melhorar o planejamento do orçamento da viagem, deixe um comentário que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é isso. Tchau, obrigado.